A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço. Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 4 de novembro de 2024, já entramos no penúltimo mês do ano, o ano está acabando, mal começou, já está acabando de novo, e mal a gente se deu conta de que novembro começou, ele já está no dia 4, hein? Nossa Senhora, como o tempo voa. Bom, são 7 horas e 3 minutos, estamos começando aqui, vamos ter uma semana agitada para vocês, semana de eleição nos Estados Unidos. Nós ainda temos mais uma prova do Enem no próximo domingo. Tivemos, essa edição foi sucesso absoluto, né? Com o nível de inscritos retomando o patamar passado, graças ao programa Pé de Meia do governo federal. E, enfim, um tema muito interessante na redação. Dessa vez, pouquíssima polêmica, embora, né, o tema da redação tratasse da herança afro, da cultura africana no Brasil. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui agora. E antes de começar o programa, preparei aqui uma agenda para a gente saber como é que vai ser a nossa semana. Por quê? Porque ela realmente vai ser agitada, né? Olha, começando com hoje, segunda-feira, a Câmara deve votar lá o projeto que disciplina as emendas PIX, né? Assunto está pendente lá, proibido pelo Supremo, os repasses, os deputados estão que não se aguentam, passaram o processo eleitoral sem poder mandar os PIX lá para os seus prefeitos. Enfim, ao que tudo indica, hoje vai haver uma solução de consenso lá na Câmara Federal para que possam retomar o nosso parlamentarismo orçamentário, né? Se isso é bom ou ruim, só Deus sabe. O fato é que transparência é bom e está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Não pode não ter, não é verdade? Outra coisa, prossegue hoje, aqui em São Paulo, o programa de privatizações do governador Tarcísio. Ele vai leiloar daqui a pouco a construção e gestão de mais 16 escolas. Vocês sabem que esse assunto está sub júdice aqui em São Paulo. Ele já fez a mesma coisa na semana retrasada. Para 35 mil vagas, a Justiça barrou, falou que educação não é para ganhar dinheiro, educação é para que as pessoas possam ter uma chance de equidade na vida, né? Então, prosseguem os leilões aí, prossegue a polêmica, provavelmente ele vai bater aquele martelo furiosamente e depois nós vamos ter outras consequências em decisões judiciais. Terça-feira, dia 5, vai ser o dia mais importante da semana. Amanhã, os Estados Unidos encerram o processo eleitoral, porque ele já começou há muito tempo. E o clima hoje é de absoluta incerteza nos Estados Unidos sobre quem vai ganhar essa eleição. Ninguém sabe. Por quê? Porque as pesquisas não dizem nada. Todas elas nos chamados swing states, né? Os estados pêndulos, há uma situação virtual de empate. E ainda há muitas dúvidas aqui sobre a eficiência do processo de sondagem da opinião pública americana, porque em 2020 e 2016 eles já erraram principalmente em relação ao percentual de votos de Donald Trump, porque subestimaram, e porque o eleitor americano adota uma postura muito parecida com o eleitor de direita brasileiro, que é o que? Principalmente na Pensilvânia. O eleitor da zona rural se recusa a dizer em quem vai votar para o pesquisador, e muitas vezes ele mente. Então, aí a pesquisa vem distorcida. Os institutos de pesquisa este ano estão tentando corrigir essa distorção, mas o americano, que adora apostas, que adora falar de pesquisas, não confia nas suas pesquisas e este ano, então, olha, ninguém sabe quem vai ganhar. Consequência disso, lá para eles, nós já sabemos, vai haver um ambiente de tensão muito grande. No Twitter, a guerra já tá colocada, né? Trump e seus próceres, aí, principalmente Elon Musk, estão descarregando memes lá na internet. Trump, inclusive, falou ontem que achava que nunca deveria ter deixado a Casa Branca, só como se fosse possível isso, né? Enfim, o clima que vem aí não é brincadeira. Se Trump perder as eleições,
muito provavelmente nós vamos ter aquela bagunça toda que a gente já viu lá nos Estados Unidos. Só que isso não tem consequência apenas para o público americano, tem muitas consequências aqui no Brasil também. Vocês sabem, o presidente Lula já declarou o seu apoio a Kamala Harris na semana passada para um jornal francês. Ontem o Bolsonaro gravou um vídeo em apoio a Trump que nós vamos ver daqui a pouco. E o que representa isso para nós? Representa uma perspectiva de fortalecimento da direita no Brasil. Essa é a história toda, né? Representa uma pressão maior pela anistia, representa uma instabilidade maior com a possível volta das queixas eleitorais, e a pressão pela anistia, muitas vezes, pode se pautar por um movimento que vai acontecer lá nos Estados Unidos, se o Trump sair vencedor, que é o movimento pelo perdão dos patriotários de lá, porque, afinal de contas, ele também promoveu uma invasão do Capitólio e agora quer indultar, quer acabar com as penas das pessoas que participaram daquele ato de selvageria, né? Vamos continuar aqui com a nossa agenda. Quarta-feira, dia 6, o Copom vai divulgar a nova taxa de juros, já sob a égide, né, sob os eflúvios da escolha de Galípolo como presidente do banco, que só vai se efetivar no ano que vem. Mas, enfim, o Banco Central deve manter-se aí tendente a aumentar juros em 0,5%, que é o que se espera, que o mercado financeiro espera. E o que o mercado financeiro espera é o que geralmente acontece nessas reuniões do Copom, como você sabe, né? Então, vamos lá. Na quinta-feira, dia 7, chegou a vez, é o Copom lá dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Fed, que define a taxa de juros, né? E aqui no Brasil vai estrear, finalmente, o Ainda Estou Aqui. Eu estou louco para assistir esse filme, porque dizem que é uma maravilha, do Walter Salles com a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e o Selton Mello no elenco. Então, isso vai ser na quinta-feira, dia 7. Depois, na sexta-feira, dia 8, o IBGE vai divulgar a inflação ao consumidor no mês de outubro. O que se espera é uma alta, porque o índice que o antecede já apontava uma pequena alta, e aí vai ser aquela choradeira toda, né, do mercado financeiro que não se contenta com nada. E no domingo, segunda prova do Enem. Essa aí é a agenda da semana. Olha, semana que começa com o Haddad no Brasil. O Haddad deveria estar na Europa, a caminho da Europa, desistiu da viagem, vai ficar por aqui. Por quê? Problemas demais para resolver, essa gritaria toda. Desculpem, essa gritaria toda no mercado financeiro, juros que bateram recorde na última sexta-feira, enfim, o ambiente está muito tenso aqui, com uma pressão gigante sobre o governo. Por quê? Por causa dos cortes de programas sociais que o mercado financeiro espera do governo com tanta ansiedade, no valor de 30 bilhões de reais. Eu aqui, que não entendo nada de economia, e acho que você também, nós continuamos achando que cortar 1,5 ponto da taxa Selic resolveria bem o problema, porque cada 0,5 ponto de Selic a menos são 21 bilhões a mais de dinheiro disponível no orçamento. Deixa de ir para os banqueiros e pode ir para as escolas, para as universidades, para o SUS, pode, enfim, para o Bolsa Família, para o programa Pé de Meia, para o Luz, enfim, para essa miríade aí de programas que existem, teriam melhor emprego do que destinados ao bolso desses maganos da Faria Lima, né, que só fazem sempre aumentar os seus lucros em qualquer situação. Mas, enfim, vai ser uma semana de definição. O mercado financeiro está pedindo, o governo é muito sensível, deveria até ser menos sensível, mas não é. E vamos ter, então, essas definições que estão sendo esperadas com tanta ansiedade pelos Faria Limers e que tem gerado tanta apreensão no ambiente da economia. Por quê? Porque há uma aposta clara, mais uma vez, contra o Brasil. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, anota aí no caderninho, tá? Depois vocês me cobrem se no final da semana se não for isso. Seja lá o que o governo for inventar, você pode cortar educação, saúde, que é tudo que esses banqueiros querem, né? Um país com menos escola, para a gente burra continuar pagando os juros que eles querem lá, sem contestação nenhuma, um país com saúde debilitada, enfim, o que eles querem é que sobe dinheiro lá para pagar os papagaios que o governo empenha para rolar a sua dívida. E eles, é isso que eu estou dizendo para você anotar no seu caderninho, eles não vão gostar, seja lá o que vier por aí, eles não vão gostar. É uma aposta que eu faço com você. Vamos ver como é que começa a meteorologia essa semana? Gabriel, bom dia para você. O Gabriel está me ajudando aqui na técnica. Eu vou pedir para ele colocar a página para a gente. Está aí o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Essa área verde em todo o coração do Brasil, isso só muda
no Nordeste, no norte da região norte e no oeste da região norte, no leste da região norte, aliás, não vai chover, são essas áreas amarelas. Nessa área verde todinha aqui no meio do mapa, olha, vai chover bastante, né, com prevalência aqui nessa região aqui do oeste do estado de São Paulo e do oeste do Triângulo Mineiro e o leste e sudeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas nas capitais aqui, Campo Grande vai ter 30 graus, Porto Alegre vai ter sol com 31 de máxima e 19 de mínima, Curitiba 24 de máxima e 21 de mínima, aliás, 20 de máxima e 17 de mínima, São Paulo 23 e 18, Rio de Janeiro 29 e 20, céu nublado, Vitória 31 graus de máxima, 22 de mínima, Salvador 31 de máxima, 24 de mínima, e todas as capitais do Nordeste com temperaturas máximas aí de 31 graus e a mínima variando entre 23 e 24 graus, exceção, claro, de Teresina, que até que está fresquinho, olha, só 39 de máxima e 26 de mínima. Essa é a previsão da meteorologia para hoje, vai chover, não tem alertas de tempestade severa, então está tudo certo. Vamos tocar aqui o nosso noticiário. E quero ver por onde nós começamos hoje, que é tanta coisa para a gente falar. Vamos ver se a gente consegue vencer a pauta toda aqui durante essa hora que nos separa do N1, né? Gente, ontem teve Enem, né? Ontem teve Enem. E as notícias que vieram do Exame Nacional do Ensino Médio são muito boas. Por quê? Porque, finalmente, o interesse dos estudantes ao final do ensino médio voltou a aumentar pela universidade, voltou a aumentar o número de inscritos e a abstenção também foi menor. Então, foi um sucesso o Enem desse ano. Muito disso deve ser tributado ao programa Pé de Meia, aquele programa que o governo federal inventou e dá R$200 por aluno que completar as provas do Enem, que ficar durante o tempo regulamentar, entregar as questões e comparecer na segunda sessão de provas, que vai ser no domingo que vem. Neste fim de semana, foi a vez de linguagens, história, geografia e a prova de redação. E a prova de redação teve um tema bastante interessante, que todo mundo achou que estava bom. Salvo algum racista por aí, né, que detesta falar sobre a herança das culturas afro e a influência delas na formação da cultura brasileira, não teve reclamação, tá? As questões foram bem postas, bem colocadas, a direita, por enquanto, está quietinha, ninguém reclamou de nada. Então, vamos ao noticiário? Gabriel, põe para a gente, por favor, aí, primeira matéria sobre o Enem, a matéria do UOL. Olha aí, ó, ressaltando isso que eu falei para vocês. Primeiro dia de Enem em 2024, tem 26,6% de abstenção, e aí vem o noticiário aqui no corpo da matéria. O UOL diz o seguinte: ó, neste ano, para incentivar inscrições de alunos mais pobres e de escolas públicas, o programa Pé de Meia vai dar um incentivo de R$200. O valor será depositado para alunos da terceira série de ensino médio que se inscreverem no Enem e participarem dos 2 dias do exame. O pagamento está previsto para fevereiro de 2025, mas o Pé de Meia já paga todo mês R$200 para estudantes de baixa renda, com o objetivo de reduzir a evasão escolar. Os presentes no primeiro dia foram 73,4% dos inscritos, um aumento em relação ao ano passado, cujo percentual foi de 71,9%, e 2022 foi de 71,7%. Portanto, aumentou 2,3% em relação ao ano passado, o que é ótimo, né? Porque o interesse vinha caindo e a abstenção vinha aumentando desde a pandemia. O ministro da Educação declarou que uma das novidades desse ano foi o ensalamento. Por quê? 90% dos inscritos conseguiram fazer o exame a uma distância de até 10 quilômetros da casa onde moram. Foram eliminados 5 mil participantes, isso aumentou em relação ao ano passado, porque saíram da prova antes dos 30 minutos finais, porque estavam usando o telefone celular, ou porque estavam colando mesmo. Então, foram 5 mil que foram defenestrados, né? O UOL anota aqui que também houve um aumento na participação dos concluintes do ensino médio na rede pública. Segundo dados do MEC, 1,66 milhão desses alunos se inscreveram no Enem, o que representa 94% dos estudantes do grupo. No ano passado, foram só 1.180.000. 1.180.000. Também aumentou o número de concluintes do ensino médio na rede pública, etc, etc. Então, está aí a informação geral dos dados estatísticos sobre o Enem de ontem.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os temas polêmicos que, né, foram colocados para os alunos discorrerem. Temas que não deveriam suscitar nenhuma polêmica, mas estavam lá, é bom que estejam. Não é uma abordagem ideológica, é uma abordagem para que o aluno possa mostrar que tem discernimento, informação e senso crítico. Aqui está mais uma matéria do UOL, anotando aí os temas que foram colocados ontem. É importante a gente falar sobre isso, porque essas são questões que afetam o nosso dia a dia. Eu vou ler aqui um trechinho da matéria para vocês. O primeiro dia de aplicação do Enem 2024 apresentou questões sobre racismo, o papel da mulher na sociedade e outros temas atuais, segundo professores que o UOL ouviu e fizeram o exame. O que aconteceu? Professores avaliaram que o Enem abordou o tema da redação em diferentes questões ao longo da prova. Neste ano, o exame pediu para que os candidatos escrevessem sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tivemos muitas questões que envolvem identidade cultural, manifestação cultural, tanto de matriz africana quanto de matriz indígena, afirma Rafael Lancelotti, professor de Filosofia e Sociologia do cursinho da Poli, modelo seguido pelo INEP, o órgão responsável pelo exame na edição anterior, quando o tema da redação foi sobre invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aqui vem várias opiniões, ressaltando aqui temas: Chiquinha Gonzaga, movimento Black Lives Matter, o rompimento da barragem de Mariana, Rita Lee, Racionais MC, a Game of Thrones, o livro A Culpa é das Estrelas. Então, foram vários e vários temas abordados nesta prova do Enem que dizem respeito à realidade objetiva dos alunos e à formação do ambiente cultural em que ele está inserido. Portanto, foi uma prova que exigiu do aluno senso crítico e também informação geral, né? Foi o que precisou ontem para estar bem. E, olha, conversei com alguns vestibulandos, eles gostaram, viu, da prova, gostaram da redação, não viram nenhuma dificuldade, até porque esses temas, principalmente o racismo, são temas que estão postos na mesa do almoço de todas as casas no Brasil hoje, né? De uma maneira ou de outra, para o bem ou para o mal, esses temas estão aí, com o campo progressista bombando as suas teses libertadoras e libertárias, denunciando as atrocidades, e a direita reforçando os preconceitos, né? Pautada em muito por fenômenos que acontecem aí ao longo do planeta, como, por exemplo, a eleição americana, né? Aí vamos para a repercussão sobre isso. Como é que o movimento negro, por exemplo, como é que o movimento negro entendeu a escolha desse tema para a escolha desse assunto como tema da redação, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países de racismo estrutural mais pesado no mundo, mais renitente, mais resiliente, né? E o site Brasil de Fato, o portal Brasil de Fato, trouxe aqui uma entrevista com uma líder do Movimento Negro Unificado. A manchete é essa que você está vendo aí. Para valorizar a herança africana, o Estado brasileiro precisa parar de nos matar, diz líder do MNU sobre o tema da redação do Enem. A pessoa consultada é Simone Nascimento e ela elogiou a escolha do tema e cobrou a implementação do ensino de história africana nas escolas. Vamos ler aqui um trechinho da reportagem. O tema da redação do Enem é Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Informação divulgada pelo ministro da Educação, foi por ele mesmo, numa tuitada 1 hora depois do início da prova, né? Ele foi para o X e disse qual era o tema que até então só os alunos lá do Enem sabiam. Prossegue aqui a matéria do Brasil de Fato. Os mais de 4.300.000 inscritos no Enem devem elaborar um texto dissertativo de até 30 linhas e uma proposta de intervenção sobre o tema. A prova começou às 1h30 e foi até às 7h. Além da redação, os candidatos tiveram que fazer 90 questões de linguagens e códigos de ciências humanas, que inclui as disciplinas de língua portuguesa, história e geografia. A redação, no entanto, é a nota que mais importa no Enem. Ela corresponde a 20%, o peso dela, portanto, é um peso bastante significativo, né? Então, esse é o clima que cercou o Enem ontem. Foi uma prova considerada muito boa por quase todo mundo. E o tema das nossas angústias do dia de hoje não estava lá. Por quê? Porque é um tema contemporâneo demais. Talvez não tenha dado tempo. Talvez no próximo Enem, a julgar pela repercussão que terá esse assunto aqui, dependendo também de quem é que vai, atenção, hein, vencer a eleição nos Estados Unidos, que é o nosso próximo assunto aqui.
Então, vou botar na tela aqui para a gente começar a ver como é que está o clima lá. Gente, está absolutamente incerto o resultado dessa eleição aqui. Está muito pior do que qualquer cenário. Está pior do que a eleição da capital Fortaleza, capital do Ceará, nessa eleição aqui. Ninguém sabe. E daqui a pouquinho nós vamos dar uma passada pelas estatísticas do New York Times, que são as mais respeitáveis entre as apresentadas lá nos Estados Unidos, já ressaltando que americano gosta de falar de pesquisa, mas não confia nos institutos de pesquisa, porque eles erram muito, eles praticamente não acertam nada lá. De toda forma, estão tentando equilibrar a metodologia lá esse ano para que possa ser melhor do que no ano passado. E o clima que a gente vai ver é exatamente esse que está aí nesta manchete, também uma matéria que eu achei no UOL. Divididos, Estados Unidos vão às urnas sob o temor de caos e violência. Por quê? Olha, os olhos do mundo estão voltados essa semana para os Estados Unidos. Eleitores americanos definem na terça quem será o próximo presidente da República, etc. Não vou ler essa reportagem para vocês aqui, não, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu quero mostrar. É melhor mostrar do que ficar lendo texto de outros. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o clima no Twitter, né? Vamos ver aqui. Vou botar na tela para vocês, pedir para o Gabriel me ajudar aqui. Gabriel, por favor, põe para mim na tela. Tá aí, olha. Olha, o Trump está bombando nas redes dele esses prognósticos das casas de aposta que o apontam como favorito. É um favoritismo de 64 centavos de dólar por dólar, portanto, é um favoritismo razoável, né? E aí está aqui toda a campanha dele. Mas o que importa mesmo, olha, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, quer ver só? São as pesquisas de opinião. Isso aqui, ó, Harris versus Trump in swing states. Isso aqui que o Trump postou, olha aqui, ó, que ele tem postado, é para criar uma situação de confusão mesmo, preparando já para numa eventual derrota, ele colocar o problema. E olha, vocês podem imaginar o tamanho da confusão? Por quê? Ele diz que colocou centenas de advogados em cada cabine de votação e vai contestar todos os resultados. Isso, em caso de derrota, pode representar uma saída que a população americana sequer conhece, que é o seguinte: pode-se terminar a apuração sem que o número de delegados mínimo, que é de 270 para eleger um presidente da República, tenha sido atingido no colégio eleitoral. E aí o que é que acontece? Quem vai definir o nome do futuro presidente americano é a Câmara dos Deputados, tá? Onde os republicanos têm a maioria. Então, a situação pode ficar imponderável. A situação pode se tornar imponderável. Aqui nesse recorte que vocês estão vendo aqui, está a pesquisa Atlas Intel. A Atlas Intel é uma das pesquisas mais confiáveis pelo eleitor americano. E o que ela diz aí sobre quem é que vai ganhar? Ela não diz absolutamente nada, tá? Na parte azul você tem a Kamala, na parte vermelha você tem o Donald Trump. E aqui o Trump aparece à frente em praticamente todos, em todos os estados, que são os chamados swing states, os estados pêndulos, né? Que alternam a sua posição a cada eleição. Então vamos lá, Carolina do Norte, 47 a 55. 47 para a Kamala, 50,5 para o Trump. Na Geórgia, Trump 50,1, Kamala 47,6. No Arizona, o Arizona tem uma diferença grande, né? 52,3 a 45,8 para o Trump. Nevada, 51,5 a 46. Wisconsin, 49,6 a 48,6. Michigan, 49,7 a 48,2. E na Pensilvânia, que é o estado mais importante dessa eleição, 49,6 a 47,8. Agora, isso aqui expressa o quê? Isso aqui expressa o desejo do Trump de, a partir desses elementos aqui, dizer que foi roubado na eleição, exatamente como ele falou da outra vez, tá? Vamos pegar uma pesquisa mais confiável aqui, que é a pesquisa do New York Times. O New York Times ele tem um agregador e ele também contrata pesquisas particulares. Nós vamos ver agora nas páginas do jornal como é que está a situação lá. Segundo, também não adianta muito, viu, gente? Porque, sabe, os números estão muito próximos, estão muito parelha, né? Vou botar para vocês aqui na tela. Olha aí, ó, eleições 2024, pesquisas Harris versus Trump. Esse primeiro gráfico aqui, vou até aumentar aqui para que você possa ver, é o gráfico geral, das tendências em geral, né? O que ele diz? Olha, o Trump vinha na frente aqui, olha, em 22 de julho,
O Trump tinha 48, a Câmara tinha 45. Já estava empatado dentro da margem de erro. Aí, quando chega aqui no dia 4 de agosto, no dia 5 de agosto, as posições se invertem. O Trump desce e a Câmara sobe. A Câmara passa a 47%, o Trump 46%. Então é uma diferença ínfima, né? Que vai se ampliando para 3 pontos, não chega a 4 pontos em hora nenhuma dessa curva. E aqui no finalzinho do processo eleitoral, ela de novo vai se estreitando, até que chegamos ao dia 3 de novembro, dia de ontem, com Kamala Harris apenas 1 ponto na pesquisa geral dos Estados Unidos na frente e Trump com 48. Ou seja, tudo isso dentro da margem de erro. Aqui nós temos a situação, segundo o New York Times, em todos os estados pêndulos. Tá? Vamos ver como é que era? Na Pensilvânia, empate, está aí, 49-48. Aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui. Vamos colocar ele no centro da tela para você. Aí, em Michigan, 48-48, empate absoluto. Carolina do Norte, 48-48, empate absoluto. Nevada, 49-48, com o Trump na frente. É uma situação também de empate absoluto. Vamos ver aqui, no Arizona. Arizona é o estado que tem a maior margem de diferença, 50-46. Geórgia, 49-48, também empatadíssimo. Aqui, Trump na frente. Em Wisconsin, 49-48, Kamala na frente. Então, esta é a situação, é uma situação de absoluta imprevisibilidade. Não dá simplesmente para saber quem é que vai ser o presidente dos Estados Unidos. Em função disso, né, como o sistema lá é muito complicado, cada estado tem as suas próprias regras, tem estados em que o partido que ganha leva todos os delegados, outros em que a divisão dos delegados é proporcional. Enfim, cada estado é uma coisa lá. E no final disso, às vezes, quem tem mais votos não necessariamente tem o maior número de delegados, porque isso varia também conforme a distribuição de delegados por estado. Vou tirar aqui da tela para vocês, porque agora nós vamos passar a tratar da maneira como os candidatos estão se reportando a essa dificuldade de se prever quem será o campeão. E como a gente sabe, o Trump é um anocrata, quer dizer, é um não democrata, ele tripudia as instituições americanas, ele já demonstrou o desprezo que tem pela democracia americana e agora ameaça criar todas as confusões possíveis para não perder essa parada, quer ganhar no tapetão. No portal do ICL Notícias, você tem aqui, se você quiser se atualizar sobre isso, você tem essa reportagem que fala exatamente o que é que o Trump está preparando para o seu cardápio de encrencas nessa eleição, né? Olha, ontem ele disse, e isso também está estampado em todas as páginas dos jornais americanos, que ele simplesmente não deveria ter deixado a Casa Branca depois de perder a eleição em 2020. Vamos ver do que trata isso? O ex-presidente e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, afirmou neste domingo que não deveria ter deixado a Casa Branca depois de perder a eleição em 2020 em um comício na Pensilvânia. O ex-presidente se recusou a reconhecer o resultado da eleição em 2020, na qual Joe Biden foi o vencedor, e promoveu teorias da conspiração sobre aquele pleito, bem como sobre as eleições deste ano. Abre aspas aqui para o Trump. Tínhamos a fronteira mais segura da história do nosso país no dia em que eu parti. A fronteira que ele se refere são as fronteiras físicas mesmo dos Estados Unidos. Eu não deveria ter partido, quer dizer, honestamente, porque nós nos saímos tão bem, tivemos uma ótima... E não completa a frase. Então, agora eu quero dizer, cada cabine de votação tem centenas de advogados lá, disse Trump. Nos dias seguintes à eleição de 2020, ele falou repetidamente a assessores que permaneceria na Casa Branca. Você se lembra? Algumas pessoas chegaram a especular que seria necessário tirar de lá preso, coisa que não aconteceu, né? Em vez de deixar o novo presidente Joe Biden assumir. Eu simplesmente não vou embora, destacou o republicano ao assessor na época, de acordo com o livro Confidence Man, The Making of Donald Trump and Breaking of America, da repórter do New York Times, Meg Haberman. Nunca iremos embora, disse Trump a um outro. Como você pode ir embora quando você ganhou uma eleição? Então, por aqui, você depreende o espírito que anima este anocrata Donald Trump, né, candidato de novo à presidência dos Estados Unidos, a despeito da tradição democrática americana.
E vamos continuar falando ainda sobre a repercussão. Eu separei aqui para vocês também uma reportagem da revista Fórum, que também fala sobre esse clima e sobre o risco de, uma vez vencendo a eleição, Câmara não levar de imediato o resultado. Por quê? Porque pode haver tanta jogada jurídica que isso pode acabar no limite do imponderável. Está aqui a matéria: Câmara vence, mas Trump vai tentar virar a mesa, disse um líder democrata à revista Fórum, num consórcio de imprensa que ouviu Alan Kukovic, importante líder democrata no estado da Pensilvânia. Diz que os institutos de pesquisa, preocupados em não repetir os erros que cometeram em 2016 e 2020 contra Trump, dessa vez estão subestimando os votos em Câmara. Quer dizer, seria o contrário do que aconteceu. Quando eles tiveram dificuldade em 2016 e 2020 de captar a vontade do eleitor, principalmente no interior de alguns estados pêndulos, como a Pensilvânia, esses votos teriam sido subestimados. E aí a diferença a favor de Trump no pleito de 2016 e também no de 2020, né? Bom, esse Kukovic deu uma entrevista aos repórteres Mike Elk e Fernando Cavalcante, do site sindical Payday Report, que estão trabalhando em colaboração com a revista Fórum lá em Pittsburgh. Pensilvânia é o epicentro da disputa eleitoral desse ano nos Estados Unidos. Os analistas afirmaram que o vencedor na Pensilvânia será o próximo presidente. O levantamento feito nos dias 1, ele vai falar sobre as pesquisas que nós já vimos. Eu vou passar por cima desse texto aqui. Se você quiser, a reportagem inteira está lá na capa da revista Fórum. Você pode acessar lá e ler. Não faça isso agora, espera acabar o nosso jornal aqui, tá bom? Alan Kukovic diz que as pesquisas estão enxergando uma miragem causada pelas mudanças de metodologia dos institutos que, no passado, não conseguiam chegar aos eleitores da zona rural da Pensilvânia porque eles se negavam a responder e, majoritariamente, votavam no Trump. Kukovic diz que existe um grande entusiasmo em torno de Kamala Harris na Pensilvânia, não vê o mesmo entre os eleitores de Trump. Afirma estar cautelosamente otimista sobre a vitória da democrata na votação popular e no colégio eleitoral. E antecipa aqui como é que seria o golpe do Trump. Diz o seguinte: Trump parece estar assentando as bases para contestar os resultados. Aí, aqui, o que diz esse especialista no cenário político americano? Acho que ele vai perder tudo na justiça, mas Trump tem gente que instalou no sistema eleitoral em vários estados. Até 11 de dezembro, todos os resultados têm que ser certificados. Se ele conseguir adiar isso, é possível. Eu falei 11 de setembro, não, até 11 de dezembro, todos os resultados têm que ser certificados. Se ele conseguir adiar isso, é possível que Harris vença por milhões de votos, mas não tenha os 270 necessários no colégio eleitoral, o que pode levar a eleição para a Câmara dos Deputados. Vocês viram a violência do 6 de janeiro. Agora, há mais ameaças de violência, que pode acontecer de maneira planejada, especialmente em áreas chaves onde o voto não tiver sido certificado. E se a eleição acabar na Câmara dos Deputados, será decidida pelos votos de cada delegação estadual. A Câmara será totalmente renovada no dia 5 de novembro. Hoje, os republicanos controlam 26 delegações estaduais, contra 22 dos democratas. E há um empate em 2 estados, que são Minnesota e a Carolina do Norte. Nos últimos dias, as autoridades registraram incêndio em caixas de correio de várias cidades dos Estados Unidos. Os democratas são maioria no voto antecipado pela via postal. Então, está aí, é um clima de guerra lá nas eleições americanas, né? É incrível a gente perceber que isso acontece na democracia mais tradicional, que é o nosso modelo de democracia, né? E isso pode nos afetar, e pode nos afetar muito. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns prognósticos que estão sendo construídos na imprensa, que mostram para a gente exatamente o que pode acontecer com o Brasil, porque isso representa um grande impulso para o fortalecimento de algumas teses que, enfim, a gente esperava já ter superado ao longo da história do iluminismo, mas acabaram não acontecendo, né? Estamos de volta aí com temas como racismo, como o sexismo, contra a volta do patriarcado, o desrespeito absoluto a minorias étnicas e de gênero também. Tudo isso está de volta e está colocado nesta eleição. Quais serão as consequências? Está aqui matériazinha da Folha de São Paulo. Essa matéria traça um diagnóstico bastante realista, e por isso eu vou ler um trecho para vocês aqui.
Potencial volta de Trump à Casa Branca deixa Brasil em estado de apreensão. Olha, agenda climática, Venezuela, Elon Musk, articulações de extrema-direita são temas sensíveis nas relações entre os dois países. Essa matéria, assinada pela Fernanda Perrin e pela Patrícia Campos Melo, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores e mais completas jornalistas do país. Então, em respeito a ela, vou ler para vocês. Se vocês quiserem ler depois, quem assina o UOL pode entrar lá. A reportagem está para os assinantes do UOL. Então, vamos lá. Integrantes do governo brasileiro estão apreensivos com o retorno de Trump à Casa Branca, se preparam para o que o interlocutor descreveu como um maior potencial de conflito aqui dentro, né? A lista de preocupações inclui a agenda climática, Venezuela, Elon Musk e articulações internacionais da extrema-direita. Na sexta-feira, primeiro, o presidente Lula disse que está torcendo por Kamala Harris e incluiu o republicano no que vê como uma volta do nazismo e do fascismo com uma outra cara. Fala de Lula, que, aliás, eu achei muito bem colocada, porque é exatamente disso que trata. E não adianta os críticos dessa visão, desse campo de visão, dizer mas não tem o antissemitismo, os novos fascistas são pró-semitas, mas é a mesma coisa. O professor Michel German, por exemplo, diz que o novo judeu é esse misto aí de o homossexual, o negro, né, a mulher oprimida, esse personagem que ocupa o lugar do novo judeu nessa liturgia da nova forma de nazismo referida pelo presidente Lula aqui, com muita coragem, chamou nazismo e fascismo com outra cara. É um pouco diferente, mas é mais do mesmo. Abre aspas aqui para o Lula, como vocês viram na semana passada. Como eu sou amante da democracia e acho a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para a Câmara ganhar as eleições, disse o Lula. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que o Bolsonaro disse ontem, tá? A boa relação pessoal entre Lula e Joe Biden, que deve ir de Manaus e Brasília em novembro do passado para a reunião. De novo, gente, estou gago aqui hoje. A boa relação pessoal entre Lula e Joe Biden, que deve ir a Manaus e Brasília neste novembro para a reunião do G20, não deve se manter entre Lula e Trump. Saí da matéria aqui. Volte, minha filha. Ao mesmo tempo, membros do governo brasileiro dizem que há boa vontade para trabalhar com quem for e afirmam ver um lado pragmático no republicano. Mas algumas derrotas já são vistas como prováveis. A primeira é o retrocesso na cooperação ambiental. Quando o presidente Trump retirou dos Estados Unidos do Acordo de Paris, revogou uma série de regulações ambientais e incentivos à transição energética. Neste ano, prometeu apoiar combustíveis fósseis, continuar apoiando. Quarta maior doadora da campanha, a indústria do petróleo e gás deu 14 milhões ao ex-presidente. Essa é só uma das implicações. Sobre a relação de Lula com os republicanos, eu quero lembrar para vocês, e aliás eu acompanhei 2 vezes o Lula em viagens aos Estados Unidos como repórter da TV Bandeirantes e vi isso com os meus olhos. Ele tinha uma ótima relação com o Bush filho, sabe? Não era uma relação ruim, não. Os dois até se tratavam como amigos. Depois o Lula estreitou laços ainda mais apertados, mais próximos com o Obama, né? Porque o Obama, enfim, tinha mais identidade com o Lula do que tinha o Trump, mas não há que se reclamar da relação de Trump e Lula, era uma boa relação. Vamos ver agora, gente, como é que está o Bolsonaro em relação a isso, porque estão ativos, né? Lula e Bolsonaro se colocando nesse processo aqui, manifestando suas preferências. Só que o Lula fez isso numa entrevista a um jornal francês e o Bolsonaro leu um texto tropegamente, como ele faz, porque ele lê tropegamente, e vocês vão ver agora o Bolsonaro falando por que ele apoia o Trump lá nos Estados Unidos. Fala aí, Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Meu Deus do céu, é sofrível, não é não? Ver esse cara com esse boné ridículo, Make America Great Again. Mas, enfim, está aí se manifestando. Jair Bolsonaro, inelegível, sem ter... Primeiro é mentira, cometeu crime pra caramba, né? E vai ter que pagar por esses crimes ainda. A única verdade aí, talvez, é que ele esteja inelegível com relação à manifestação das suas opiniões pessoais. Mas é ruim de leitura, não é não, gente? Fala sério, hein? Alguém tinha que dar contratar uma fono para ele, um professor de português, para ensiná-lo a ler, porque, sabe, passou 4 anos lá na República, foi 28 anos deputado, não aprendeu ainda a ler como se fosse uma coisa natural, fica sofrendo com as palavras. Jair Bolsonaro, inelegível, imbrochável. Pelo amor de Deus. Gente, antes de continuar aqui, preciso dar um recado para vocês. Olha, nós vamos ter aqui no ICL, no dia 14, próximo agora, mais uma aula do Empreendedor Mestre. Vai ser às 8 horas da noite, vai ser dada pelo Eduardo Moreira, que vocês já conhecem tão bem, e eu gostaria que até que o Gabriel colocasse para mim o selinho aqui na tela, para que as pessoas possam saber como é que se inscrevem para essa aula. Vai ser muito bacana. O tema deste ano vai ser os segredos das vendas e da persuasão, tá? O Eduardo vai falar sobre como uma história bem contada pode ajudar a vender e pode até ajudar a construir uma causa para as pessoas. Então, você não deve perder, dia 14, o Empreendedor Mestre vai ser às 20 horas e o endereço para você fazer a sua inscrição é o despertaicl.com.br, tá? A aula, então, se chama Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Para você que quer entender um pouquinho mais sobre os mecanismos para comercializar, transacionar no mundo de hoje, nessa globalidade digital de hoje, vale super a pena. Eu espero que você goste bastante dessa aula com o Eduardo Moreira. Vamos prosseguir aqui com o nosso noticiário, ainda falando sobre esse fenômeno. Gente, vocês viram, né? O Gessé Souza, o nosso Gessé aqui, lançou o livro O Pobre de Direito. Eu estou lendo o livro do Gessé, achando uma maravilha. O Gessé faz uma digressão histórica e trata, do ponto de vista sociológico, o assunto, lembrando para a gente, desde Walter Lippmann, que é o pai de uma, digamos assim, é o pai da moderna publicidade, como é que os mecanismos de controle das mentes, das massas, foram sendo paulatinamente utilizados para construir a opinião pública e para controlar a opinião pública. E ele se detém sobre as razões que levam pessoas de um determinado contexto social a se aliarem a outros que só trazem prejuízo para esse contexto. Ou seja, como é que alguém pode, por exemplo, votar num deputado, ou num prefeito, ou num presidente da República, que depois vai cortar os seus próprios direitos? Nós tivemos aqui um caso sui generis na eleição de São Paulo, porque ela passou, né, foram 4 anos sem aumento da passagem de ônibus, e no dia seguinte, o prefeito reeleito, Ricardo Nunes, que enfim, pouca gente conhecia até seu 3º ano de governo, já veio aumentar a passagem de ônibus, né? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, eu tenho visto na internet muita gente comemorando a derrota do imposto sobre grandes fortunas na semana passada. Mas é gente pobre, é gente humilde. Como é que pode alguém que é pobre comemorar o fato de que os multimilionários do Brasil, gente que tem fortunas acima de 10 milhões, não vai pagar imposto de renda, né? Então, eu estou falando isso tudo aqui para vocês porque esse assunto está em discussão, não é só aqui no Brasil, não, está em discussão lá nos Estados Unidos e tudo mais. E o que o Gessé fala no livro dele? O Gessé fala que o exercício da humilhação em todos os contextos, familiar, profissional, político, é que acaba fazendo com que essa pessoa oprimida ela acabe incorporando, introjetando o comportamento do opressor. É muito importante ler o livro do Gessé. E hoje, na Folha de São Paulo, tem lá uma matéria, e eu quero mostrar para vocês e recomendar aqui a leitura, porque está o nosso Gessé aqui, lá em destaque na capa da Folha na internet, e está lá numa entrevista muito interessante no jornal. Essa entrevista pode ajudar você a entender o fenômeno do pobre de direito. Eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. Olha, está aí, ó. Está na Folha de São Paulo. Pobres viraram à direita porque a religião os acolhe na humilhação, diz o Gessé Souza. Quer dizer, o problema não seria a religião a causar essa guinada da direita, mas sim a religião como um reduto acolhedor para as frustrações diárias que o pobre acumula.
Aqui vai um trechinho do texto. O Pobre de Direita, novo livro do sociólogo Gessé Souza, foi escrito antes das eleições municipais. É uma leitura útil para entender um fenômeno que se verificou nas urnas. A virada à direita do eleitor brasileiro, que se situa majoritariamente nas classes C, D e E da pirâmide social. Diz aqui o Gessé: comecei a pesquisar o assunto porque as duas explicações que existiam não me satisfaziam. Disse a Folha em Lisboa, onde esteve para o lançamento do seu livro. A primeira é o do Minion, do gado, que é o estereótipo do senso comum, aquele que a gente trata como o burrão da história, incapaz de entender o seu próprio contexto, né? A segunda resposta, mais acadêmica, é de que o pobre tem uma cabeça conservadora por causa da religião, como se fosse uma coisa intrínseca a ele. A pergunta que ninguém fez é por que a pessoa escolhe justamente aquela religião entre tantas possíveis? É a pergunta que faz o Gessé. E aí segue aqui a entrevista dele, que eu quero recomendar. Entrevista ao jornal Folha de São Paulo. E se você não lê o livro, não perderá aqui a chance de encontrar a essência do pensamento do Gessé, numa entrevista muito boa que ele concedeu no lançamento do livro lá em Lisboa, né? Bom, dito isto, vamos seguir, e eu estou colocando isso porque o pobre de direita é um fenômeno lá nos Estados Unidos também, tá? Lá acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, com outros matizes e com outras implicações, porque lá tem uma questão estrutural com emprego, enfim, tem alguns outros fatores, mas aqui no Brasil o Gessé explica de maneira brilhante esse fenômeno, e eu recomendo não só a leitura da entrevista, como também o livro dele. Bom, gente, vamos falar do dia a dia do governo. Hoje, como vocês sabem, continuam lá em Brasília as negociações para definição dos cortes. Os cortes estavam previstos para dezembro ou janeiro, mas o mercado financeiro ficou sensível, botou o dólar lá para cima. O Haddad, aflito, foi conversar com o Lula falou para ele ficar no Brasil e tratar do problema aqui. O que está em questão? 30 bilhões de reais do orçamento. Você fala assim, mas 30 bilhões para um governo que fatura tanto é muita coisa? É porque não sobra nada. O orçamento é o que sobra da arrecadação, descontados os gastos com pagamento dos títulos da dívida. Ou seja, primeiro o dinheiro dos banqueiros. Tirado isso, aí o restante é o orçamento da União, e no orçamento tem vários itens que são carimbados, despesas com as quais o governo não pode mexer. O que sobra, então? Sobra muito pouco. Um pequeno programa de investimentos, muito aquém daquilo que o Brasil precisa, e os programas sociais, que já não são mais um patrimônio deste governo. Por quê? Porque foram comprados, a ideia que foi comprada, que se transformaram em políticas de Estado, portanto, são imexíveis, né? Vocês se lembram que o Temer tentou mexer com isso, criar lá o teto de gastos para acabar com os programas sociais, mas não conseguiu. Por quê? Porque não se sustenta no Brasil hoje um governo que não tem uma política de programas sociais. E aí vem o dia de hoje, que é um dia de início de definições. O governo agora está com pressa, porque os maganos lá do mercado financeiro têm pressa, e hoje vai acontecer isso aí que você vai ver na tela. Olha, o Lula vai se reunir com o Haddad e com o Rui Costa para discutir o corte de gastos, tá? Vou dizer para vocês o que está aqui, depois vou dizer o que eu penso, eu que não entendo nada de economia, portanto, a minha opinião, você pode não ligar a mínima para ela, mas presta atenção, tá? Previdência deve ficar fora do limite para crescimento de despesas obrigatórias. Ministro cancelou viagem para trabalhar no pacote após a disparada do dólar. Diz aqui a matéria do jornal O Globo. Após pedido do presidente Lula, diante da disparada do dólar, o ministro da Fazenda cancelou a viagem que faria à Europa e vai se dedicar à agenda de corte de gastos. Ele se reuniu hoje com Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar dos assuntos. Quais são os assuntos? Um dos pontos que serão discutidos é a forma de enquadrar certas despesas obrigatórias no limite de crescimento de gastos previsto no arcabouço fiscal de até 2,5% acima da inflação. Segundo fontes, porém, despesas com previdência devem ficar fora desse limite. O presidente Lula ainda avalia se o benefício de prestação continuada, o BPC, aquela ninharia que o governo paga para os mais vulneráveis entre os miseráveis brasileiros, idosos, pessoas com deficiência de baixa renda, tudo isso vai entrar nessa conta. Mesmo que o benefício não seja enquadrado no limite das despesas, um projeto com novas regras para sua concessão e manutenção está sendo elaborado com exigências de prova de vida, com reconhecimento facial e biometria. O objetivo aqui é evitar fraudes. Também está sob análise aumentar de 30% para 60% a parcela do Fundeb, que conta para o piso de gastos com educação.
devem entrar no piso emendas parlamentares para o setor e o programa Pé de Meia. E aqui seguem, segundo o jornal o Globo, algumas outras relações, mas aqui a informação tem caráter mais especulativo, a gente não sabe exatamente o que vai sair. O que a gente conhece são os pleitos dos empresários, dos banqueiros, né, que exercem uma grande influência sobre o governo, infelizmente, aliás, é preciso dizer, eles são muito ouvidos. Então, vamos ver o que esperam os maganos, porque é daí que deve sair a definição do que o governo fará nos próximos dias para contentar esse nervosíssimo mercado financeiro. Vou botar na tela para vocês. Em meio à tensão nos mercados, economistas pedem um pacote de cortes de gasto estruturante. O que seria um pacote de corte de gasto estruturante? Diz aqui o jornal Valor Econômico, as incertezas sobre o pacote de revisão de gastos prometido pela equipe econômica têm elevado a atenção dos mercados locais. Economistas afirmam que o governo precisa ir além de medidas pontuais para virar o jogo e trazer uma narrativa mais construtiva para 2025 e os próximos anos. O volume de propostas que vêm sendo aventadas nos últimos dias, bem como de desmentidos da equipe econômica, dificulta a projeção do que pode surgir no anúncio final. Apesar das incertezas, no entanto, um pacote que gira em torno de 30 bilhões passou a ser tratado como o patamar mínimo ou o ponto focal das expectativas dos analistas, embora o próprio Fernando Haddad já tenha dito desconhecer como esse número apareceu por aí. Ainda que os cortes venham a se aproximar de 30 bi, o anúncio pode decepcionar quem? Decepcionar a Faria Lima, tá? A depender da composição das medidas, segundo o economista do Banco Itaú, Pedro Schneider. Aí é engraçado, porque a gente sabe que o Valor é um jornal feito, não é para sindicalista, trabalhador, mas custa perguntar para alguém vinculado ao outro lado da questão, ao outro lado da luta de classe, o que achou? Qual é o líder sindical que é consultado? Olha, qual é o presidente de associação de aposentados que foi consultado para compor esse escopo de avaliações da matéria? É curioso, não é? Enfim, este é o clima. E, bom, nós temos aí também, nesta semana, além desse pepino todo aí do corte de gastos, e eu quero dizer aqui para vocês mais uma coisinha que eu já ia esquecendo. Disse lá no começo do programa. É certo, é um dado, não é opinião, não é nada. Cada vez que a Selic baixa meio ponto percentual, sobram 21 bilhões de reais disponíveis no orçamento para o governo. Se baixar um ponto percentual, sobram 42 bilhões. É muito mais do que os 30 bilhões que o setor financeiro pede para parar de especular com dólar e para parar de colocar a inflação no nosso horizonte com ameaça, de novo, de cortar o crédito porque vai ser necessário aumentar a taxa de juros, etc, etc. Só que aqui no Brasil, as consequências vêm antes. Quer dizer, a gente nem sabe qual é o pacote, a gente nem sabe como é que o governo vai tratar do problema ainda, tem muita especulação e tem pouca informação, só que o governo mesmo já está pensando aqui, o governo, e eu digo o governo, apesar da autonomia, porque agora nós temos o Banco Central já sob a égide, não sob a direção, mas sob a égide do Galípolo, né? Então nós já temos ali um novo tempo que começa e a gente gostaria de ver alguma mudança de mentalidade, né? Para usar uma palavra que os coaches adoram, uma mudança no mindset do Banco Central, para que o Brasil tivesse a chance de não ser mais a economia com a maior taxa de juros do mundo, por exemplo, que a gente pudesse ver o capital financeiro irrigando a economia real, financiando projetos de crescimento, financiando empresas, e não financiando só título, não transacionando só com títulos do governo federal. Mas não é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Essa semana vamos ter reunião do Banco Central. E olha, o que se espera aí? Não espere nada de bom, tá? Após a aprovação de Galípolo, ou seja, já sob a influência direta, né, da ideologia do governo Lula, se é que existe isso, BC deve aumentar o ritmo da alta de juros diante de dúvidas fiscais e do dólar. Dúvidas fiscais são essa necessidade de cobro. Dólar alto é especulação dos banqueiros, quer dizer, eles provocam e eles conseguem. Por isso eu falei, no Brasil a consequência vem antes. Nós nem sabemos qual será o pacote, não sabemos qual será a inflação e o Banco Central já se prepara para, na quarta-feira, dar uma pancada de 0,5% nos juros. O que diz a matéria? O Banco Central deve pisar no acelerador, aumentar o ritmo de alta dos juros na reunião do Copom desta semana, a primeira após a aprovação de Galípolo para comandar a instituição em 2025. Com preocupações fiscais e dólar nas alturas, a expectativa é de que o Copom elege a taxa Selic
em meio ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano. 11,25% ao ano. Isso tudo nessa quarta-feira, de acordo com as expectativas do mercado. Decisão deve unir os 9 diretores, inclusive Galípolo e o atual presidente Roberto Campos Neto. Em setembro, o Copom retomou o ciclo de alta com aumento de 0,25% e de lá para cá o cenário de inflação mais acentuada com a alta do dólar e há mais ceticismo com o ajuste fiscal. No último encontro do Copom, o câmbio considerado foi de 5,60, só que a moeda americana chegou a 5,87 sexta-feira passada, segundo maior valor nominal da história. E olha, vocês não duvidem que se a Faria Lima não gostar do que vem por aí, vai haver dólar chegando em R$6. Podem contar certo com isso, porque isso é pule de 10. Bom, estamos acabando o programa de hoje. A última coisa que eu queria dizer para vocês é que o João Dória, né, ex-governador de São Paulo, está num exercício de revisão daquilo que fez no passado, está pedindo desculpa para todo mundo, mandou uma carta através do Alckmin para o Lula pedindo desculpa, né? Um gesto bonito. Lula disse que perdoa o Alckmin pelo que ele fez no passado, e é bom saber que tem alguém que se arrepende ainda hoje, né, de comportamentos equivocados. Não estou dizendo que o Dória vai ser o queridinho das esquerdas brasileiras, mas o reconhecimento de que ultrapassou os limites nas campanhas, nos xingamentos, na estigmatização, é ótima política. E o Lula, ele compõe bastante, ele já disse que aceita as desculpas e que está tudo certo. Provavelmente eles não vão ser amigos de infância, mas o clima de cordialidade é importante para compor o ambiente da democracia, né? Como diz o livro Como as Democracias Morrem, você pode até dar uma canelada num jogo de futebol, você só não pode quebrar a canela do adversário. Nesse caso, o Dória deu várias caneladas, está pedindo desculpas aí, não chegou a quebrar a canela de ninguém, mas passou bem perto disso e o Lula agora já esqueceu as manchas roxas, os hematomas já ficaram no tempo. Gente, é isso aí. Vamos nessa, porque a semana está começando, né? Quero pedir para vocês, antes de sair, que votem no ICL, no Prêmio IBEST, tá? Ou iBest, como queira. Tem gente que fala IBEST, tem gente que fala iBest. É iBest, mas você pode falar IBEST votando na gente, está tudo certo. O ICL está concorrendo nas seguintes categorias. Olha, melhor canal de notícias de jornalismo. Merece, não merece? Vocês não acham que merece? Tá? Por tudo que vocês conhecem daqui. Se você acha que merece, vai lá e vota então, tá bom? Melhor canal de opinião. Você gosta da pluralidade? Então, se você acha que a gente merece, vai lá no iBest, vota na gente. Maior influenciador de economia, Eduardo Moreira, que você conhece também. Merece o seu voto ou não merece? E o nosso colega César Calejão aqui está concorrendo na categoria Melhor Jornalista Influenciador, tá? Para votar, é só ir no icl.com.br/iBest, está aqui na tela para você, icl.com.br, você vê aqui a figurinha do Calejão, aqui, Calejão, e o Eduardo Moreira e o ICL institucionalmente, tá bom? Gente, ótima semana para vocês, obrigado pela audiência, eu continuo aqui até o fim da semana, porque o Demore permanece de férias, e estamos juntos, então, até sexta-feira, tá bom? Um abração para vocês, boa segunda, boa semana e até amanhã. Tchau! A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.